E aí galera, como é que vocês estão? Hoje a aula de hoje vai ser sobre ligações químicas e eu vou iniciar esse assunto falando sobre ligação iônica. Esse assunto é muito importante, ele cai durante o nosso estudo de química inteiro, então você tem que entender bem como funciona esse tipo de ligação para você entender as matérias futuras, tá bem? Vamos lá então! Quando os cientistas começaram a estudar, a querer entender como que ocorriam essas ligações químicas, surgiram algumas perguntas. E uma delas foi, se a gente tem um determinado tanto de elementos, como que a gente tem tantas substâncias, entendeu? Como que através desses poucos elementos a gente surge com tantas substâncias diferentes? Então eles começaram a se instigar com isso e foram procurar respostas. E eles foram estudar os gases nobres. Eles começaram a notar que esses gases nobres, eles possuíam uma propriedade, que era ser inerte. O que é ser inerte? Eles não reagem com ninguém, entendeu? A não ser que você faça ele se reagir, você dê condições para que ele reaja. Mas naturalmente é muito difícil que ocorra uma reação com um gás nobre. Devido ao quê? Porque eles possuem uma estabilidade. O que é essa estabilidade do gás nobre? Essa estabilidade é devido a ele ter 8 elétrons na camada de valência dele. Então o fato dele ter esses 8 elétrons na camada de valência traz estabilidade para o átomo. Então o que os cientistas começaram a estudar? Eles começaram a notar que os outros átomos da tabela têm essa estabilidade fazendo ligação química. E através dessa ligação química, eles conseguem chegar a 8 elétrons na camada de valência e assim ter a estabilidade que um gás nobre tem. Então, o resto da tabela, vamos dizer que o resto da tabela é o subúrbio, vamos dizer, de antigamente, né, gente? Eles são os pobrezinhos, então, e o gás nobre é a nobreza, né? Então, o resto da tabela, ela quer ser igual aos gás nobres, ela quer chegar naquela estabilidade, entendeu? Uma estabilidade financeira, vamos dizer. Então, todos os átomos estão atrás dessa estabilidade, que é ter 8 elétrons na camada de valência. E essa camada de valência com 8 elétrons foi denominada como regra do octeto. Então, essa regra do octeto nada mais é do que ter 8 elétrons na camada de valência para atingir a estabilidade. Nós temos algumas exceções dessa regra do octeto, mas por enquanto a gente não vai falar dela. A única exceção que eu vou comentar com vocês é que existem alguns átomos que têm poucos elétrons e poucos prótons, que eles acompanham o átomo de hélio. E o átomo de hélio é um gás nobre que possui 2 elétrons. Então, esses átomos que têm o menor número de elétrons vão acompanhar o hélio, porque eles não vão conseguir atingir 8 elétrons na camada de valência. Então, eles se estabilizam com 2 elétrons na camada de valência. Então, eu decidi, para começar o assunto de ligações químicas, eu decidi iniciar com a ligação iônica, que também é chamada de ligação eletrovalente. Então, eu queria que vocês prestassem atenção aqui. Essa ligação, ela ocorre através de compartilhamento de elétrons. Compartilhamento não, gente. Ela ocorre através de transferência de elétrons. O que vai ser essa transferência de elétrons? Um átomo vai estar doando e o outro átomo vai estar recebendo elétrons, entendeu? Então a ligação iônica, a característica dela principal é a transferência de elétrons. E entre quem que vai ocorrer essa transferência de elétrons? Entre metais com ametais ou metais com hidrogênio. Tem muita gente que só lembra desses dois aqui, a ligação entre metal e ametal, só que esquece do hidrogênio. Daí quando aparece hidrogênio ligado a metal, não sabe que tipo de ligação que é. Então preste atenção, metal ligado a metal, ligação iônica. Metal ligado a hidrogênio, ligação iônica também, entendeu? Então, gente, eu queria que vocês dessem atenção maior para os metais. Por que esses metais são doadores de elétrons? O que faz com que eles tenham essa característica? O que é? Eles
possuem energia de ionização baixa. O que é essa energia de ionização? É a energia necessária para retirar elétrons da camada de valência. Então, se ele possui uma energia de ionização baixa, fica mais fácil de eu retirar esse elétron e então ele se torna um melhor doador. Conseguem entender? Já o A-metal, ele possui energia de ionização muito alta, então é muito difícil eu tirar um elétron dele. Porém, ele possui afinidade eletrônica alta, que isso faz com que ele possa receber elétrons, entenderam? Então, a característica que faz com que os metais possam doar elétrons é o fato dele possuir energia de ionização baixa, entenderam? Daí, gente, eu fiz essa tabelinha que eu acho que ajuda bastante na hora de vocês estudarem. Aqui não está nessa tabela apenas só fazem ligações iônicas esses carinhas, mas eu coloquei os principais, os que mais caem em prova, entendeu? Quando se trata de ligação iônica. Então, para os metais, o que eles fazem? Eles doam elétrons e formam cátions. Então, os metais que vão estar envolvidos na maioria das vezes em ligações iônicas são o da 1A, 2A e 3A. Eu sempre falo para os meus alunos, para ajudar vocês a lembrarem. 1A tem 1 elétron na camada de valência, 2A, 2 elétrons na camada de valência e 3A, 3 elétrons na camada de valência. Então, o que eles vão fazer? Esse 1A vai doar um elétron e vai formar um cátion monovalente. O que é mono, gente? Sempre quando fala mono, é um. Então quer dizer o quê? Que ele vai doar um elétron. E o cátion, se vocês separarem, ele tem carga positiva. Então o positivo ali quer dizer que ele está perdendo um elétron. Se alguém tiver dúvidas sobre cátions e ânions, tem uma aula sobre a estrutura do átomo que vai estar falando sobre isso. Pode assistir lá se você tiver com dúvida. Os átomos da família 2A, eles doam 2 elétrons e formam cátions bivalentes. Então eles vão ter carga 2+, porque vão doar 2 elétrons. E o 3A vai formar cátion trivalente com carga 3+. Então, dos cátions que mais se envolvem em ligações iônicas, eu posso destacar esses átomos dessas 3 famílias. Eu coloquei X aqui para representar qualquer átomo, entendeu? Que seja dessas 3 famílias. Agora, os ametais, eles recebem elétrons e formam ânions. O que são ânions, gente? São átomos que têm carga negativa e que recebem elétrons. Daí eu vou ter da família 5A, 6A e 7A. Os da 5A, como eu falei, eles têm 5 elétrons na camada de valência, esses 6 elétrons na camada de valência e 7 elétrons na camada de valência. Então, se eu tenho 5 elétrons na camada de valência, quantos que eu preciso para chegar a 8 elétrons para completar o octeto? Eu preciso de 3 elétrons. Então, eu vou ser um ânion trivalente e vou ter carga 3- para receber 3 elétrons. Agora os da 6A, eles vão receber 2 elétrons para chegar a 8 e eles vão ser bivalentes e ter carga 2-. Da 7A tem 1 elétron para receber para chegar a 8, eles vão ser monovalentes e vão ter carga menos. Por que eu coloquei esse mono, bi, trivalente? Porque cai muito isso em exercício. Quando vocês forem resolver exercício sobre isso, vocês vão ver que cai assim. E daí tem aluno que aprende sobre cátion e ânion, mas chega ali no momento e trava bem nisso. Então eu resolvi colocar nessa aula abordando desse jeito, para vocês se identificarem mais na hora de fazer os exercícios. Daí eu tenho certeza que deve estar alguém se perguntando: tá, professor, mas aqui eles chegam a 8 elétrons, mas esses carinhas aqui de cima eles doam os 3, como é que eles vão chegar a 8? Então, eu vou fazer um exemplo aqui só para vocês verem. Deixa eu pegar o Na. Ó, vou fazer a distribuição do Na aqui. Ele tem 11, número atômico 11. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Fizemos a distribuição dele e tá vendo aqui, ó, ele tem 2, 4, 10, 11. Então fechou, né?
O Na, ele é da família 1A. Então, o que ele vai fazer? Doar um elétron. Por quê? Porque na camada de valência dele, ele tem um elétron. Tá entendendo? Então, esse elétron que ele tem aqui, vai para a cucunha. Ele vai perder esse elétron. Entendeu? Daí que eu mostro para vocês o como que ele fica com 8 elétrons na camada de valência. Se ele perder o único elétron que ele tinha na camada 3, qual que vai passar a ser a camada de valência dele? A camada 2. Então, se a gente for aqui na camada 2, nós podemos contar 2 mais 6, nós ficamos com 8 elétrons na camada de valência. Então, é assim que ocorre com os cátions. Eles doam os 1, 2 ou 3 elétrons da camada de valência para ficar com 8 elétrons na camada anterior. É assim que eles ficam com 8 e respeitam a regra do octeto. Deu para entender, galera? Daí, para eu formar a fórmula mínima dos meus compostos iônicos, tem que falar aqui do bório. Aqui da família 3A, gente, eu peço para vocês terem cuidado com a exceção do bório. Ele não faz ligação iônica porque ele é um semimetal. Então, quando vocês forem na 3A, vocês não podem considerar que ele vai doar 3 elétrons. Por quê? Porque ele não faz ligação iônica. Ele vai fazer outro tipo de ligação que a gente vai ver na outra aula. Então, toma cuidado com o bório, tá bem? Daí aqui, para a gente descobrir, por exemplo, no exercício, você vai perguntar assim, qual é a fórmula mínima do composto tal? Daí vai ter um metal e um ametal lá. Daí vocês vão ter que saber quanto de cada um que vai ter na fórmula mínima. Aqui, por exemplo, o Na é da família 1A, então ele vai ter carga mais. E o enxofre é da família 6A, então ele vai ter carga 2 menos. Gente, eu coloquei aqui a regra do escorregador. Por quê? Porque vocês vão fazer o seguinte, vocês vão descer só os números aqui, e aqui vai descer aqui para baixo. Não é a carga, é o número. Que número que eu tenho aqui junto com esse mais? O 1, né? Só que a gente não coloca. Então a gente vai colocar o 1 aqui. E aqui, que a gente tem junto com o 2 menos, o 2. Então a gente vai colocar o 2 aqui. Eu preciso deixar o 1 ali, gente? Não preciso. O 1 eu posso apagar. Porque se eu tenho um enxofre ali, quer dizer que eu já tenho 1, entendeu? Só precisa colocar, no caso, se tiver mais. Então essa daqui é a fórmula mínima do composto iônico formado entre sódio e enxofre. 2 detalhes que eu preciso que você tenha aqui, atenção. Sempre o cátion vai na frente. Tá vendo o cátion aqui, gente? Sempre ele está na frente do composto iônico. Desculpa. E outra coisa importante que os alunos acabam errando por causa da fórmula, por causa da regrinha do escorregador, é que se a carga do cátion e a carga do ânion forem iguais, eu só preciso colocar um de cada um. Vocês vão ver agora nesse próximo exemplo. A carga do cálcio é 2 mais e do oxigênio é 2 menos. Por quê? Ele é da família 2A e o oxigênio é da família 6A. Então, doa 2 elétrons, recebe 2 elétrons. Conforme vocês resolverem mais exercícios, vocês vão ver que fica meio que automático isso daí. E vocês vão ter acesso, na maioria dos vestibulares, vocês têm acesso à tabela periódica, então dá para olhar. Então aqui, vai descer aqui e vai descer aqui. O que é o erro que a maioria dos alunos faz? Coloca assim, 2, 2. Já vi muito aluno fazendo isso. Gente, eu quero que vocês entendam o seguinte. Essa regra do escorregador, ela foi criada para facilitar, mas ela tem algumas falhas. E a falha dela é exatamente nessa daqui. Por exemplo, aqui eu tenho um carinha que quer doar 2 elétrons e um que quer receber 2 elétrons. Então eu vou precisar de 2 de cada um? Eu não vou precisar de 2 de cada um. Eu só preciso de 1 de cada um. Se um quer doar 2 e o outro quer receber 2, vocês concordam comigo que 1 de cada um já basta? Então vocês não precisam colocar aqui quando tiver 2, 2, vocês só deixam 1 de cada um. Entendeu? Então é essa regrinha aqui que eu coloquei para vocês. Entendeu? Mesma coisa se tivesse 3, 3, ia ter 1 de cada um. Essa regrinha do escorregador, ela funciona para quando as cargas são diferentes. Tá entendendo para mim? Tá entendendo comigo? E daí,
Aqui eu tenho Mg2+, e aqui N3-. Aqui vai ficar, se fizer regrinha, vai ficar Mg3N2. Tá entendendo? Então essas são as fórmulas mínimas da junção desses compostos. Eu tenho inúmeras combinações que eu posso fazer. Conforme vocês forem fazer exercício, vocês vão notar. Dificilmente eu vejo vestibular cobrando isso, mas eu resolvi colocar junto no vídeo para o vídeo ficar bem completo, que é a estrutura de Lewis de compostos iônicos. Geralmente eles cobram mais os compostos moleculares, que são ligados por ligação covalente, mas eu resolvi colocar para vocês verem como funciona. Por exemplo, o Na ele tem 1 elétron na camada de valência e o Cl tem 7 elétrons na camada de valência. Então esse Na vai doar 1 elétron para o Cl. Então como que eu simbolizo isso? Eu pego esse elétron e indico ele indo para o Cl. Depois disso eu tenho a formação do Na+, e do Cl-. Está vendo que o Cl está com 8 elétrons aqui e o Na perdeu 1 elétron aqui? Então aqui ele está com a carga porque perdeu e aqui ele está com a carga negativa porque ganhou. Sempre o ânion vai estar entre colchetes. Isso é uma das regras para a estrutura de Lewis quando vocês forem fazer. Ai gente, acabou a luz. Estou voltando aqui com vocês. Sempre quando vocês forem fazer a estrutura de Lewis, o ânion tem que estar entre colchetes, tá bem? Aqui nós temos outro exemplo. O Mg, ele doa 2 elétrons, então ele tem 2 elétrons na camada de valência. E cada flúor precisa receber 1, por quê? Porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Ele quer 1 para ficar com 8. Então, o Mg que vai doar 1 elétron para um flúor e o outro elétron para outro flúor. Como que eu represento? O Mg perdendo 2 e cada flúor recebendo 1. Tá vendo que cada flúor está com 8 elétrons agora? Então eu acho que não tem muita dificuldade para fazer isso. É só dar uma treinada que fica de boas. E uma coisa que eu posso dizer que é uma das mais importantes dessa aula são as propriedades dos compostos iônicos. Eu vou explicar bem com calma para vocês um negócio. Gente, isso daqui vai seguir vocês durante a química inteira, entendeu? Vai ter exercícios que vai falar sobre ponto de fusão e vocês vão ter que analisar o quê? Qual tipo de ligação que está ocorrendo, entendeu? Se é iônica vai ter ponto de fusão alto, o tipo de interação que tem, a solubilidade em água, se vai conduzir eletricidade ou não. Então são essas coisas, são um tipo de exercício que aparece lá e a aluna fala assim, ué, mas como é que eles querem que eu saiba disso? Então, é porque você não volta a tua atenção a certas coisas. Você tem que voltar a atenção para conseguir resolver esses exercícios, entendeu? Então eu vou falar com calma aqui sobre eles. Propriedades dos compostos iônicos. Eles formam retículos cristalinos. O que é isso, gente? Tá vendo essas fórmulas mínimas aqui? Imagine que no composto iônico essas fórmulas mínimas ficam uma em volta da outra, todas bem juntinhas. E elas formam uma estrutura bem organizada e bem grande, assim, um do ladinho do outro. E cada átomo que está ali interage com os átomos que estão em volta dele. Isso forma o retículo cristalino, que é chamado onde se faz ligação iônica. Entenderam isso daqui? Daí, eles são sólidos em condições normais de temperatura e pressão. Então, compostos iônicos a 25 graus Celsius e a 1 atm de pressão, nós temos eles no estado sólido. Então, isso é muito importante para resolver algumas questões. Tá bem? Possuem altos pontos de fusão e ebulição. Por que eles têm esses pontos de fusão e ebulição muito altos? Gente, a interação iônica é uma interação muito forte. Então, para eu fazer um átomo passar do estado sólido, líquido e gasoso, lembra que eu dei uma aula que falava que eu tenho que fazer com que as partículas fiquem mais afastadas? Então, para eu afastar essas partículas fica mais difícil. Por quê? Porque a ligação iônica é muito forte. Então, para eu afastar as partículas, torna-se difícil. Para isso, eu preciso de uma maior temperatura. Então, faz com que os pontos de fusão e ebulição sejam altos. Deu para entender? Daí aqui, quando líquidos ou em solução, o que é em solução, gente? Em água, na maioria das vezes.
Então, quando líquidos ou em solução conduzem corrente elétrica. Vocês vão entender um pouco melhor disso mais para frente, mas é bom vocês saberem desde já isso. Os compostos iônicos, quando estão em água, a maioria deles libera íons, entendeu? Então, esses íons livres em solução ou no estado líquido, eles fazem com que a corrente elétrica possa ser passada. Por exemplo, o que faz com que a corrente elétrica exista? É o movimento dos elétrons, entendeu? Então, eles no estado líquido ou em solução, eles têm esses elétrons livres, porém no estado sólido não tem. Um exemplo é se você pegar sal sólido e colocar dois fios um do lado do outro, a lâmpada não vai acender. Agora, se você colocar água e sal na água e você colocar um fio de um lado do outro, a lâmpada vai acender. Isso fecha o circuito daí. Deu para entender? E a última é que a maioria dos compostos iônicos são solúveis em água. Existem algumas exceções, mas a gente vai ver conforme a gente for estudando melhor esses compostos. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu decidi fazer essa aula bem completa, porque geralmente os vídeos que eu vejo no YouTube sobre ligação iônica, eles abordam de maneira bem por cima. E eu acho que a dúvida das pessoas ficam bem nessas partes que acabam não sendo explicadas. Eu espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e obrigado!